Sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Nós estamos contentes com a nossa repercussão, o alcance das nossas transmissões, tanto nas lives quanto nas aulas que estão gravadas lá no nosso site do Face. No início dessa pandemia, nós achamos que isso ia criar um problema de comunicação, por conta do centro estar fechado, mas, por outro lado, se não podemos nos encontrar pessoalmente, a gente tem a grata surpresa de ver que estamos conseguindo chegar perto de mais pessoas através desse recurso da internet. E se tiver alguma questão que vocês depois queiram mandar alguma sugestão, fiquem à vontade, até sugestão de temas para a gente abordar em outras ocasiões. E vamos já nos preparando para iniciar nossa reflexão de hoje. Vamos então pedir ajuda dos nossos anjos de guarda, que eles nos auxiliem, como sempre têm feito, sempre disponíveis, sempre ao nosso lado. Muitas vezes nós nos esquecemos de pedir esse precioso auxílio dos nossos irmãos maiores. Eles são mesmo como irmãos mais velhos, que podem nos auxiliar, nos dar a mão, nos mostrar os melhores caminhos. Que nós possamos, então, estar mais atentos a esses conselhos desses irmãos maiores, que nos querem bem, que querem o nosso bem, querem o nosso progresso e a nossa evolução. A mensagem que nós escolhemos para falar na noite de hoje se chama Examinemos a Nós Mesmos, e é uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel e André Luiz são dois espíritos que passaram essa mensagem através de dois médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira. E isso saiu publicado no livro Opinião Espírita, de 1963. Antes de entrar propriamente na mensagem, vamos refletir um pouquinho o contexto, né, dessa mensagem, até chegar nela especificamente. Então, a primeira coisa que nos vem à cabeça ao tratarmos desse assunto é refletir o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Para que estamos aqui na Terra? Por que e para que vivemos, sofremos, nos emocionamos, agimos bem, agimos mal, nos arrependemos, tentamos consertar, enfim. Tanta luta. Para quê? Allan Kardec, também preocupado com essa questão, ele perguntou, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta foi a seguinte: Deus impõe aos espíritos a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes ou as dificuldades da existência corporal ou da vida física. Então, basicamente, estamos aqui para nos aperfeiçoarmos.
E aí a gente pensa o seguinte, estamos aqui nessa vida para nos aperfeiçoarmos, ok, mas a gente sabe que estamos muito longe da perfeição. Então, mesmo que a gente vá melhorando aos pouquinhos, chegamos lá no fim dessa vida e ainda não atingimos a desejada perfeição. Né? Quantos senhorzinhos a gente conhece, senhorinhas, que a gente percebe que ainda tem alguma coisinha para aprender, não é verdade? E aí, na pergunta 166 e nas seguintes, lá no Livro dos Espíritos, justamente pensando nisso também, Allan Kardec perguntou assim, como pode a alma que não alcançou a perfeição, ainda, durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E a resposta, então, é a seguinte, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, se não aprendeu ainda, tem que voltar para aprender. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Então, vamos avançando. E quando se achar limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, quando nós chegarmos lá, próximos da perfeição, não vamos precisar mais encarnar. E aí, Allan Kardec ficou com a seguinte dúvida, mas será que todos nós temos a necessidade de o mesmo número de vezes de encarnações? Precisamos voltar o mesmo número de vezes, todos iguais? Então a pergunta é a 169. Ele pergunta assim, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E a resposta é não, não é. Isso significa que varia. Aquele que caminha mais depressa, de muitas provas se livra. Mas, como as encarnações sucessivas sempre são muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, quem anda mais depressa não precisa voltar tantas vezes. Isso significa que ele já foi aprendendo e algumas coisas, então, ele não precisa voltar para fazer a lição, porque já aprendeu. E eles usam a expressão caminhar depressa. Eles dizem, aquele que caminha mais depressa de muitas provas se livra. E aí a gente fica pensando, então, qual seria o significado dessa expressão, caminhar depressa ou caminhar mais depressa, né? Como é que nós poderíamos alcançar isso, então, para nós termos mais êxito nesse nosso aperfeiçoamento? Então, eles dizem o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos, os Espíritos dizem que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, isso já nos dá uma dica que realmente nós temos que nos esforçar para domar as nossas más inclinações. Então, nisso consiste o caminhar depressa, é sermos verdadeiros espíritas. Então, é importante a gente ter isso em mente, que o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços para domar as más inclinações, ou os maus sentimentos, ou as más atitudes. Então, são os esforços que caracterizam a prática do espiritismo, e não a perfeição. Muitas vezes, às vezes também me pego tendo esse tipo de pensamento, eu vejo um irmão, né, um irmão de fé do espiritismo, tomando algumas atitudes, ou falando algumas coisas, ou tendo algumas atitudes de preconceito,
E aí eu própria me pego pensando assim, nossa, mas ele é espírita e está tendo esse tipo de discurso ou está tendo esse tipo de opinião? E aí eu tenho que me policiar. Não, ele é espírita, mas ele não é perfeito. Espírita significa se esforçar, não necessariamente estar já no ponto final da perfeição. E aí, ainda sobre essa questão de domar as más inclinações, lá na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec também fala sobre isso. Ele diz o seguinte: os espíritos nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que se liberta da matéria pelo desprezo para com as futilidades mundanas e pelo cultivo do amor ao próximo se aproxima da natureza espiritual. Então ele já vai dando aqui as dicas de realmente como nos aproximarmos da almejada evolução ou aperfeiçoamento. E ele continua. Eles nos ensinam também que o forte e o poderoso devem apoiar e proteger o fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Então, com isso, nós já temos uma ideia do que devemos fazer para trilharmos esse caminho do aperfeiçoamento. Na pergunta 800, Allan Kardec também pergunta como então obter sucesso e triunfar sobre esse apego, né, que todos nós temos às coisas materiais. E eles dizem que realmente não é como por encanto que as pessoas conseguem essa transformação. Não é num estalar de dedos, não é de uma hora para outra. E na questão 919, ainda sobre o aperfeiçoamento, Kardec diz assim: mas então qual é o meio mais prático e mais eficaz que tem a pessoa para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E a resposta foi: um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Então a gente sabe que esse sábio da antiguidade que disse isso foi Sócrates, né? Um filósofo, um sábio, que pregava então que para a gente melhorar, nós temos que nos conhecer, porque a partir do momento que a gente sabe o que precisa ser melhorado, através do autoconhecimento, é que a gente consegue ir fazendo esses ajustes, né? É mais ou menos como se a gente tiver uma gaveta toda bagunçada e precisar arrumar essa gaveta, ver o que presta, o que não presta, o que está fora do lugar. Se a gente não abrir a gaveta e tirar tudo que está ali dentro para fora, a gente não vai conseguir fazer essa arrumação bem feita. Então, essa arrumação da nossa gaveta interna, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, parte inicialmente desse conhece-te a ti mesmo, ou autoconhecimento. Então, aí é que vem a necessidade da gente refletir sobre essa mensagem de Emmanuel e de André Luiz, que se chama Examinemos a Nós Mesmos, justamente porque examinar significa conhecer. Então, ele está nos chamando a nos conhecermos a nós mesmos através desse exame. E para isso, então, ele dá algumas dicas muito práticas. É uma mensagem muito objetiva. Ela não é muito teórica, digamos assim. Ela vai direto ao ponto, assim, do hoje, do aqui e agora. O que a gente pode fazer aqui e agora para se conhecer melhor e para justamente, como diz o título, nos examinarmos.
Então a mensagem começa assim. Ela está lá no livro Opinião Espírita, como eu já disse, de 1963. Então começa assim. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Testa a própria paciência. Então ele vai dando várias perguntas, né, para nós nos perguntarmos, e à medida que a gente vai se perguntando, a gente vai fazendo justamente esse exame. Então a primeira é: testa a própria paciência. Estás mais calmo, afável, compreensivo? Inquire as tuas experiências, inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Deixa eu só colocar alguma coisa aqui, gente. Acho que faltou o início. Ele fala em 3 anos aqui, eu não sei por que não apareceu nessa... Quando eu fiz o copia e cola aqui, não apareceu. Realmente, me desculpe, não apareceu, ainda bem que eu vi a tempo que faltou uma frase super importante. É o seguinte: depois que ele fala que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor, ele fala o seguinte: é útil, assim, verificar de quando em quando, de vez em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. E agora é que vem a dica prática. O espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então ele está dizendo que de vez em quando a gente tem que olhar para trás e comparar o que nós somos hoje com o que nós fomos 3 anos atrás. E se nessa comparação não melhorou nadinha, coisa nenhuma, em aspecto nenhum, está tudo igualzinho, significa que nós não estamos fazendo aquela tarefa do espírita, que são os esforços para se melhorar, né? Como diz lá no Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, se em 3 anos a gente não progrediu nadinha, tem que mudar o rumo, tem que melhorar a atitude, tem que tomar alguma providência. E aí ele continua. Testa a própria paciência. Estás mais calmo, afável e compreensivo? E nisso, então, tem a ver com a tolerância, com as pessoas que estão à nossa volta, né? A indulgência com as imperfeições dos nossos companheiros de luta diária, de família. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa, quer dizer, as brigas se tornaram menos frequentes ou menos violentas, as discussões estão mais brandas, porque obviamente todo mundo discorda, não estamos ainda naquele patamar de perfeição, mas se essas desavenças estão diminuindo, isso significa que estamos progredindo. E aí ele continua. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? E aqui é muito interessante a doutrina espírita, porque ela não se acha exclusiva, ela não se acha o único caminho, né, para o aperfeiçoamento. Tanto que aqui eles perguntam o templo doutrinário, e isso qualquer que seja a religião que a pessoa professe.
Então, se dentro do templo doutrinário a pessoa está mais envolvida com as atividades do Senhor. E eles continuam: reflete na tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo uma mais ampla disposição de servir voluntariamente? Isso significa de exercer a caridade, de fazer trabalhos voluntários, de trabalhar pelo próximo, sem exigir nada em troca. E ainda continua: observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Isso significa que a gente tem o Evangelho de Jesus presente na nossa atitude, na nossa palavra, na nossa forma de agir com os nossos irmãos? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influências e de posses terrestres? Em outras palavras, você está dando menos importância às coisas materiais e mais importância às coisas espirituais, aos assuntos espirituais? Porque nós sabemos que, como Jesus disse, devemos acumular tesouros onde a traça não come. Então, aqui, quando fala no desapego das posses terrestres, pode ser o próprio recurso econômico, os bens, o corpo físico, até o apego aos familiares, aquele apego excessivo, o meu marido, o meu filho, a minha mãe. Devemos ver todas essas relações familiares também com um certo distanciamento, porque eles não são nossos, eles são filhos de Deus e estão ao nosso lado para trilharmos juntos, né, essa jornada. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha. Isso significa que você está pensando mais coletivamente e menos individualmente, está sendo menos egoísta. E continua: os teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros. Ou, em outras palavras, aquela revolta que às vezes a gente sente: mas por que isso? Por que isso acontece comigo? Mas por que, meu Deus? Por que tanto problema? Acabo de passar por um problema, já me aparece outro. Essa revolta justamente não concorda com os ensinamentos da doutrina espírita, que nos explica que tudo que nos acontece é consequência daquilo que nós semeamos, ou nessa vida ou em vidas anteriores. Portanto, a justiça divina sempre prevalece. Então, essa cólera surda que ele afirma aqui, na verdade, ela tem que ir aos poucos diminuindo à medida que a gente vai se conscientizando dessa realidade, né, do nosso aprendizado espiritual. Diminuíram os teus remorsos ocultos no recesso da alma. Isso significa que você tem feito menos coisas erradas, né? Porque se você diminui os remorsos é porque você não tem se arrependido das coisas e, portanto, as coisas que você tem feito estão no caminho mais certo. Dissipaste antigos desafetos e aversões, quer dizer, você se reconciliou com as pessoas que você tinha problema. Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência. Muitas vezes nós temos desatenção e negligência justamente com aquelas pessoas mais próximas de nós, a quem nós devemos mais atenção. E justamente os que estão mais próximos, muitas vezes nós esquecemos. Às vezes damos tanta atenção ao trabalho, aos colegas, enfim, a outras coisas que estão fora dos nossos afetos familiares. Estudas mais profundamente a doutrina que professas?
Tem lido o Livro dos Espíritos? Entendes melhor a função da dor? O Espiritismo nos ensina que a dor é um remédio para a nossa alma. A dor do corpo físico é um remédio para o nosso espírito, porque o que importa é o aperfeiçoamento do espírito. E é para isso que nós sofremos as vicissitudes da vida. Então, essa compreensão da dor nos dá essa tranquilidade. E é isso que ele pergunta, se a gente está entendendo melhor essa função e, consequentemente, isso nos gera menos revolta. E quando ele pergunta, estudas mais profundamente a doutrina que professas, que foi a pergunta anterior, a gente lembra daquela frase de Bezerra de Menezes, estudar Kardec para viver Jesus. Então não basta estudar Kardec por estudar, saber de cor as perguntas do Livro dos Espíritos, conhecer todo o Evangelho segundo o Espiritismo, se não colocar em prática, se não vivenciar a mensagem de Jesus que está contida na doutrina. Ainda cultivas alguma discreta desavença? Quer dizer, ainda tem alguém lá que precisa ser reconciliado, perdoado, precisa pedir perdão? Auxilias aos necessitados com mais abnegação, sem pensar no que aquilo pode servir para o futuro, até para a vida espiritual lá? Será que eu com isso vou garantir um lugarzinho melhor lá numa colônia? Servir com abnegação. Tens orado realmente, orado com o coração, com o sentimento, e para isso a gente lembra que a doutrina espírita nos explica que a oração, ela não necessita de fórmulas prontas, né? A oração, a melhor oração é aquela que vem espontaneamente do nosso sentimento, que brota do nosso coração realmente, e muitas vezes nem há necessidade de exprimir em palavras. Teus ideais evoluíram, quer dizer, aquilo que você projeta como ideal, como uma coisa que você quer realizar, realmente é uma coisa elevada, alta, espiritual, ou você está só pensando na vida material, naquilo que a gente comentou, né, da traça? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? A fé raciocinada é aquela que a gente pensa, raciocina, reflete, chega à conclusão que aquilo é verdade. E aí é mais do que crença, é saber. Eu sei que aquilo é assim, eu sei que é verdade. Agora tem uma frase que eu acho linda. E abrangente, perfeita, enorme, né? Na verdade, numa frasezinha só, ele conseguiu colocar tanta coisa, tanto objetivo. Vejam bem, tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras presentemente. Olha quanta coisa que ele está pedindo. O verbo mais indulgente, quer dizer, a gente falar com mais doçura, com mais compreensão, com mais indulgência frente às imperfeições dos outros. Os braços mais ativos, quer dizer, está trabalhando mais pelo próximo, está botando a mão na massa, está realmente fazendo alguma coisa pelo próximo. E as mãos mais abençoadoras, tem orado pelos outros, tem feito vibrações, tem feito irradiações, tem realmente sentido compaixão e transmitido, né, através de orações, em ajuda, em auxílio aos semelhantes. E aí ele completa, o Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses últimos 3 anos? Então, ao praticarmos tudo isso, né, todas essas atividades e preenchermos todos esses requisitos, isso naturalmente nos deixa mais satisfeitos. Com certeza, isto é líquido e certo. Então, na verdade, essa alegria no coração, ela é uma consequência. Ela não precisa nem ser buscada, ela brota, né? À medida que a gente
pratica mais caridade, auxilia mais, perdoa mais, interage mais com os irmãos, essa felicidade brota do nosso coração. E aí eles refletem, tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Então, do mesmo jeito que tudo evolui, nós temos que evoluir também. E aí eles nos dão um conselho. Pesa a tua existência hoje. Pesa ou analisa ou examina espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de pesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida, de acordo com aquilo que nós fizemos durante aquele dia. Cada dia é uma oportunidade, valorizada ou perdida. Interroga a tua consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Muitas vezes nós estamos jogando nossa saúde pela janela, através de nossas atitudes, dos nossos hábitos alimentares, etc. Remédios em excesso, bebida. E aí, finalmente, eles concluem sobre essa interrogação, da consciência. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Quer dizer, está fácil de voltar atrás. Pois, quando passares para o lado de cá, quer dizer, lá na espiritualidade onde eles estão, muitas vezes já será mais difícil. Impossível não, mas pode ser mais difícil. Eles estão dizendo que na maioria das vezes vai ser mais difícil. Então, essa mensagem realmente eu acho ela de uma profundidade e de uma atualidade incrível. E ela é muito objetiva, como eu comentei, são questões pontuais. A gente pode fazer tipo um checklist. Isso aqui está ok, isso precisa melhorar e tal. Então, a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês era essa. Eu gostaria agora, então, de fazer uma oração para nós agradecermos e concluirmos essa nossa participação, essa nossa noite de reflexão. E eu vou ler, então, uma oração também de Emmanuel, psicografia também de Chico Xavier, que saiu no livro A Luz da Oração. E a oração se chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós.
auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada a todos, que Jesus nos acompanhe mais essa semana e até a próxima terça-feira com mais um amigo da nossa fraternidade que estará aqui para mais uma reflexão. Muito obrigada a todos e que Jesus nos acompanhe.